Antes de assistir, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber os nossos vídeos. Muito obrigado. Olha, eu acho o desempenho do Paulo Guedes deplorável. Ocorre que eu acho que o presidente pretende atribuir aos governadores tanto as mortes como a fome. O que é um escândalo. Acho que tem de ver se ataque à saúde pública, se desrespeito à vida é causa para impeachment. Se for causa para impeachment, ele deve sofrer impeachment. Diante da crise, qual a análise que a senhora faz sobre o desempenho do Mandetta, que é o ministro da Saúde, do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, e do Bolsonaro, que é o presidente? Olha, eu acho o desempenho do Paulo Guedes deplorável. O Paulo Guedes tira das pessoas a condição para ficar isolado socialmente. Por quê? Porque está tirando das pessoas a renda que ela precisa para ficar em casa. Se a gente é de classe média e tem uma forma de ficar em casa, quem faz parte dos 100 milhões de brasileiros que vive precisando do Bolsa Família, eu acho que o ministro Mandetta é o mais racional deles. Tem tomado várias iniciativas corretas, inclusive ele defende o isolamento social, propriamente dito. Acontece que o ministro Mandetta não existe sem a sustentação do presidente, sem a integração dos ministérios. Eu quero saber como é que eu mantenho o isolamento social sem pensar o seguinte: como é que um governo pode agir só com a saúde, considerando que o isolamento social implica necessariamente em você ter uma ação integrada com o Ministério da Economia, com o Ministério da Casa Civil? O governo é um ministério com critérios técnicos. Não, um governo é um ministério com critérios de prioridades políticas. A prioridade política hoje é o povo brasileiro, é a vida dele, a sobrevivência dele. E é também da atividade econômica, porque micro, pequena e média empresa tem de ser resgatada, porque as grandes, tanto os grandes bancos como as grandes empresas, são as mais beneficiadas por esse governo, é o primeiro a ser beneficiado. Já chegou a eles, o dinheiro já chegou a eles. Enquanto isso, micro, pequeno e média, não. O padeiro, como é que chama? A cabeleireira da esquina, a moça da unha, ninguém não vai ter dinheiro no dia seguinte. Agora, você me diz que isso é uma questão que não é do Ministério da Saúde? Então, essa é uma ficção. Estão criando uma ficção. Eu acho que o ministro Mandetta é aquela andorinha que está voando direitinho, mas não faz verão. E sobre o presidente Bolsonaro nessa condução? Olha, eu acho que é lamentável. Muita gente fala que é louco, é irresponsável. Eu acho que tem método, tem uma disputa política. Ocorre que eu acho que o presidente pretende atribuir aos governadores tanto as mortes como a fome. O que é um escândalo. É algo, eu acho assim, não é triste, porque isso não é só triste. É algo que tem de provocar em cada um de nós uma grande indignação. Ele tinha de estar sendo parceiro dos governadores. Não interessa se um governador vai disputar com ele a presidência da República em 2022. É algo que ele tinha de trabalhar não do ponto de vista da competição, mas da cooperação. Ou é harmônica essa cooperação? Precisa dos governadores. Os governadores estão fazendo um esforço, cada um no seu estado, com grandes dificuldades, porque não tem a cooperação do governo federal. Então, eu acho que, politicamente, o que ele tenta, de uma forma tosca e grosseira, é transferir para os governadores responsabilidades.
A responsabilidade é dele. É ele que é incapaz de agir concertadamente. Há exatos 5 anos, em março de 2015, ocorreram primeiros panelaços contra o seu governo, né? E agora, em março de 2020, no dia 17 de março, começaram panelaços contra o governo Jair Bolsonaro. Eu queria saber o que você acha desses panelaços e perguntar o que as pessoas querem saber. Você bateu panela contra Bolsonaro? Olha, eu não é a minha forma de luta, vamos dizer, a forma de luta que eu adoto. Nem uma frigideira? Não, mas eu poderia estar batendo panela, só que eu te digo, viu, Sakamoto, não é a minha forma de luta, nunca foi bater panela. E como é que você vê essa bateção de panela nesse momento? E atividades um pouco mais, eu diria, mais focadas numa luta mais concreta. Mas como é que você vê essa bateção de panela nesse momento? Porque, evidentemente, são 5 anos depois das bateções de panela contra o seu governo. Eu né? não acho que dá para fazer uma análise baseada nessa similaridade. O que é possível dizer, ou seja, pelo fato de você, 5 anos depois, no mesmo mês, acho que não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma condição supernatural ou sobrenatural. Nem super, nem sobre. Mas eu acredito numa coisa que é a seguinte, eu acho que um segmento que apoiava o Bolsonaro, que é esse segmento de classe média, eu acho que se desencantou bastante com ele, e isso está refletido nas pesquisas, principalmente pelo fato, eu acho que estava claro que uma pessoa contra a ciência, como é o Bolsonaro, um terraplanista, uma pessoa que não respeita, e isso ficou claro em toda a política do governo, né, de desconstrução, né, na área de ciência e tecnologia, não respeita os dados científicos. Uma pessoa que tem e cria uma desconfiança a respeito do fato de haver mortes, haver contágio, encher os hospitais. Uma pessoa assim, eu acho que vai num crescendo e provoca esse surto contrário a ele nesse segmento da classe média que bate panelas de forma legítima porque está contrariando algo que eles supunham e esperavam dele. Ele deveria ser alvo de impeachment, porque a oposição, não estou falando do Congresso Nacional, mas uma parte da oposição no Brasil tem defendido o impeachment de Jair Bolsonaro. A gente gostaria de saber se, na sua opinião, ele deveria ser alvo de impeachment e se ele termina o mandato em 2022. Você vê como é que essa questão do impeachment é uma questão absolutamente de acordo com certos humores que não são aqueles da legalidade. Eu sofri um impeachment sem crime de responsabilidade. Eu fui acusada de praticar algo que todos os presidentes antes de mim tinham feito e eu tinha feito também no primeiro mandato, e não tinha sido crime. O TCU mudou a compreensão e me levou a um impeachment por ter emprestado dinheiro através do Banco do Brasil para o setor agrícola e não ter pago um mês depois. Eu paguei dentro do ano fiscal, não um mês depois. Eu acho que todo mundo tem de ter o benefício da legalidade e da lei. Acho que tem de ver se ataque à saúde pública, se desrespeito à vida é causa para impeachment. Se for causa para impeachment, ele deve sofrer impeachment. Agora, eu tenho plena clareza que as relações políticas e as condições políticas prévias é que vão definir se vai ser ou não objeto de um impeachment, se ele será ou não objeto de impeachment. Não é pura e simplesmente a lei.
Eu fui por questões políticas. Eu acho que nós estamos num momento muito sério. Esse momento é grave a situação com o Bolsonaro. É grave. Os setores que sustentam o Bolsonaro, que são o mercado, é responsável pelo Bolsonaro, defenderam o mercado financeiro especificamente. Partes da mídia tradicional. Um setor extremamente grave, que é aquele setor, o jurídico, vamos dizer o seguinte, o jurídico golpístico, que é o setor do Moro. E as Forças Armadas. Eles vão ter de resolver e equacionar, porque, caso contrário, se ele não vai renunciar, esquece isso. Então, vai ser pelo método duro, vão enquadrar ele no impeachment. Como é que faz um impeachment através de meio digital? É engraçado porque eu fui julgada no Supremo, meu impeachment foi julgado no Supremo, recurso, digitalmente. Agora, você acha que é possível tirar um presidente legitimamente eleito num Congresso digital? Não sei, talvez. Depende do que ele faça. E depende das forças que o sustentam façam. Então, eu acho que se quer discutir de forma séria o que fazer com Bolsonaro, primeiro tem de discutir um jeito de impedir que ele ameace a saúde da população. Eu te digo uma coisa com muita força. Este governo, ou ele responde à crise econômica, social e sanitariamente, ou politicamente nós vamos acrescer a essa situação uma imensa crise política. Nessa semana que passou, tanto o governador de São Paulo, João Dória Júnior, quanto o ex-presidente Lula, eles sinalizaram, não vou dizer uma aproximação, mas houve eles trocaram, não trocaram mensagem, mas fizeram postagens no Twitter, o presidente Lula reconhecendo ações do Dória, o Dória reconhecendo que está todo mundo no mesmo barco agora. Como é que você vê esse movimento? Eu acho que ele é absolutamente correto. Por quê? Porque nós todos estamos no mesmo barco e acho que, de fato, tanto o governo Dória como vários outros governadores, eu acho que os governadores em geral, uma exceção só que é de apoio ao Bolsonaro, todos os governadores têm tido uma ação de preservação da saúde, da vida e das condições de... Eu vejo os governadores inteiramente preocupados com a vida e a sobrevivência do povo brasileiro. Durante o governo Lula, durante o seu mandato, houve muitas críticas a respeito dos investimentos que estavam sendo realizados para a Copa do Mundo, né? Inclusive, uma parte da oposição ao seu governo falava assim, poxa, o dinheiro que está indo para o estádio devia ir para o hospital. Ironicamente, agora, durante a crise do coronavírus, alguns estádios de futebol estão sendo transformados em hospitais de campanha. Você acha que foi um investimento equivocado ou que deveria ter ido realmente para o hospital, ou acha que foi um investimento correto? Olha, eu acho o seguinte, você não escolhe se você vai ter uma Copa do Mundo ou você rejeita a Copa do Mundo. Nós tivemos ganhos com a Copa do Mundo. E essas são estruturas que são benéficas para uma sociedade. Você pode transformá-las no que você quiser. Essa questão da Copa do Mundo e da discussão da Copa do Mundo é uma discussão interessante você levantar. Sabe por quê? Que falaram assim, que a gente tinha de adotar o padrão FIFA. Ora bolas, o padrão FIFA é aquele que prendeu todos os caras da FIFA por desvio de recursos? É esse? Ocorre que chegou a Copa e o setor privado não construiu os estádios. Então, uma parte, o governo teve de entrar, e eu não estou falando só do federal, não, os governos regionais. Com essa afirmação do presidente Bolsonaro de que a mídia convoca atos da população contra ele, a senhora acha que ele está certo nessa afirmação? Olha, eu acho que ele que convoca. No caso dele, ele convoca os atos. E
eu não acho que ele possa tratar a mídia como ele trata, com tamanho desrespeito pessoal e algumas vezes até de forma ofensiva e preconceituosa. Quando se trata de mulheres, eu posso não concordar com algumas das figuras que ele ataca. Eu não concordo com elas, divirjo delas, da forma como elas agem. Agora, isso não significa que ele está autorizado a xingá-las, a ter uma atitude de repressão e de represália, a ser absolutamente desrespeitoso, né, quando se tratar, inclusive, de mulheres, né, ele é de uma desfaçatez absurda. Santos vocês não são, queridos. Mas outra coisa muito diferente é manter um padrão de relacionamento. Ela só anda de Ferrari, coisa igual nunca se viu. A bolsa dela da Chanel vale mais de 20 mil. Ela é celebridade, tem jatinho, tem iate, e nos finais de semana curte um funk na boate. O perfume dela é índio, mano, ela só porta grife, e as amiguinhas dela é só gata de elite. Camarote, área VIP, ela fica à vontade, manda descer a champanhe e faz festa de verdade. Ela é celebridade, tem jatinho, tem iate, e desfila de Ferrari. Ela é celebridade, ela adora uma night, ela só vive na vibe e desfila de Ferrari. Ela só anda de Ferrari, coisa igual nunca se viu. A bolsa dela da Chanel vale mais de 20 mil. Ela é celebridade, tem jatinho, tem iate, e nos finais de semana curte um funk na boate. O perfume dela é índio, mano, ela só porta grife, e as amiguinhas dela é só gata de elite. Camarote, área VIP, ela fica à vontade, manda descer a champanhe e faz festa de verdade. Ela é celebridade, tem jatinho, tem iate, e desfila de Ferrari. Ela é celebridade, ela adora uma night, ela só vive na vibe e desfila de Ferrari.